A origem completa do Bane Absoluto, um dos personagens mais insanos da história dos quadrinhos de super-heróis. E a origem desse monstro começa na ilha de Santa Prisca, uma região que sofreu muito com a exploração de recursos naturais por países mais ricos. E nesse contexto surge um grupo de nativos que formam uma resistência com o grande objetivo de tornar sua região mais segura e livre da exploração. E o líder dessa resistência é o pai do Bane, e antes disso era o avô do Bane. E nesse momento da história, o Bane ainda era uma criança que nasceu e cresceu no meio da guerra. Desde cedo ele vivenciou as piores coisas que um ser humano pode vivenciar e isso moldou seu caráter. Anos se passaram, o Bane cresceu e se tornou o líder da rebelião e como líder ele pôde realizar o grande sonho do seu pai e do seu avô. O Bane e seus aliados conseguiram tomar controle do país e a paz e a liberdade podiam ser vistas ao horizonte. Mas tudo mudou quando exércitos estrangeiros chegaram no país e deram fim a essa guerra. Anos de batalha foram perdidos e o Bane e seus aliados foram presos. E mano, nessa prisão o tratamento que o Bane e os caras recebiam era algo completamente bizarro. Eles dormiam em celas que não davam e para isso precisavam aprender a dormir segurando na grade para não afundar enquanto apenas a cabeça ficava para fora da água em busca de respirar. O único alimento que eles tinham eram ratos, eles precisavam comer ratos para sobreviver. O Bane cresceu na prisão, forjado no ódio e treinou muito, virou um monstro de forte, mas claro, ele também se tornou um cara muito mais raivoso. E nesse processo uma coisa muito importante mudou, porque o Bane passou a ver o seu pai como um homem fraco e ver a visão de paz que seu pai tinha como um sonho muito perfeito para um mundo tão cruel. E depois de muito tempo, o Bane conseguiu tomar controle da prisão e assim, ele e seus aliados finalmente estavam livres. Depois de mais de uma década, eles finalmente puderam ver o céu mais uma vez. E para surpresa do Bane, quando eles chegaram à costa da ilha, um homem misterioso estava esperando por ele. E esse cara misterioso falou algo no ouvido do Bane, que a gente não sabe o que é. Tudo que a gente sabe é que depois disso, o Bane foi lá e matou seu próprio pai com um abraço que quebrou a coluna dele. E esse cara misterioso é um tal de Coringa. E depois disso, o Bane se tornou um mercenário do Coringa. Ele causou atos de terrorismo ao redor do mundo e eventualmente foi submetido a um experimento no laboratório. E aqui temos a parte mais interessante de todas, porque temos a explicação sobre o veneno do Bane. E esse veneno permite que o Bane controle cada célula do seu corpo, controle cada músculo do seu corpo, e é por isso que ele pode simplesmente alterar de tamanho. Mas isso não é nem o mais importante, inclusive essa parte tá longe de ser a mais importante, porque o veneno também amplia a capacidade mental do Bane, expandindo seu cérebro. O Bane tem a capacidade de armazenar tudo, de aprender todas as informações que ele quiser e se tornar uma fonte de conhecimento infinito. E foi assim que ele aprendeu todos os métodos de luta que existem, que ele aprendeu a utilizar todas as armas que existem e aprendeu todas as estratégias de guerra que já existiram.